sentido. Uma breve descrição da minha pessoa, né? Eu sou mulher, né, de pele clara, né, cabelos médios, né, escuros, uso óculos de grau, né, numa tonalidade, acho que vermelho, vinho. Estou com uma camisa de manga longa, né, florida. Então, é isso. Eu vou iniciar a apresentação. Não sei se vocês conseguem ver, né, direitinho aí, se tiver algum problema. Como eu não consigo ver, né, o chat, então eu peço que o Alipe me ajude aí, se tiver alguma questão tudo que precisa ser corrigida durante. Tá. Tudo tranquilo, pode então, ir. gente, a Proce foi convidada para fazer uma fala sobre a inserção curricular da extensão, né? E a ideia aqui é fazer um panorama, né, da extensão curricular na UFOPA, apontando os desafios e as perspectivas, né? Então, eu vou fazer essa fala, né, em nome da Proce, né, e de todos os servidores, né, da Pró-Reitoria, especialmente da Diretoria de Extensão. Tá? Então, não é possível fazer essa fala, né, sem apontar, né, algumas questões. E essas são questões que, corriqueiramente, nos chegam, né, até a diretoria de extensão. Né? Então, a primeira pergunta que vem à cabeça, né, das pessoas quando fala de extensão curricular é: por que tornar a extensão universitária curricular? E um outro ponto muito importante que as pessoas geralmente se perguntam, e que é importante também esclarecer, é quais os impactos de tornar a extensão universitária curricular. E eu vou tentar apontar algumas respostas em relação a isso. Tá? O primeiro ponto é por que tornar a extensão universitária curricular, né? Eu trouxe aqui um marco, aliás, dois marcos importantes, né, que tornaram a extensão universitária curricular. Foi a lei, né, 13.005, de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, e essa lei assegura, a partir da meta 12.7, né, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação. Então, esse é o grande marco da extensão universitária curricular, né. A resolução do CNE de número 7 de 2018, 4 anos depois da publicação dessa lei, ela veio estabelecer as diretrizes para a extensão da educação superior brasileira e vai regulamentar o que está disposto nessa meta 12.7 da lei. Né? Então, aqui nós temos dois marcos importantes. Agora, quais os impactos de tornar a extensão universitária curricular? E eu vou destacar aqui apenas 2 pontos, tá? Porque a gente precisa dar um panorama da extensão dentro da UFOPA, né? Então, o primeiro ponto, né, para tornar o impacto da extensão curricular diz respeito ao planejamento acadêmico, né? Então, a obrigatoriedade de incluir no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação e extensão trouxe algumas exigências importantes, né, para as universidades. E aqui eu estou destacando 3 pontos, né, primeiro delas, as atividades acadêmicas de extensão como componentes curriculares para o curso. Um segundo ponto, extensão vinculada à formação dos alunos por se integrar à matriz curricular de cursos de graduação. E um terceiro ponto, a natureza formativa da extensão, aplicada não somente à graduação, mas também aos cursos de pós-graduação, e já temos, né, portarias de 2023, né, que conduzem essa discussão da inserção curricular da extensão nos programas de pós-graduação, é o programa ProEST-PG. Um outro ponto muito importante, né, a meu ver, sobre os impactos de tornar a extensão universitária curricular diz respeito ao Plano Nacional de Extensão, né? Tornar a extensão curricular é importante porque institucionaliza, né, e fortalece a extensão universitária. Então, os 10% da acreditação curricular que aparece, né, nos documentos, né, mencionados anteriormente, né, na lei e na resolução,
não iniciou a partir daí, né? Eu quero dizer que a luta é antiga porque, conforme os documentos publicados pela Política Nacional de Extensão Universitária, né, o FORPROEX 2012, os 10% da acreditação da extensão, eles foram incluídos na meta 23 no documento de 2001 a 2010, né? Então, essa é uma luta do Colégio de Pró-Reitores, né, de extensão das universidades brasileiras, antiga, né? E é uma luta antiga para tentar consolidar mesmo, né, a política nacional de extensão. E eu quero dizer, né, sumariamente com isso, que os desafios são inúmeros e a gente vai ver a partir de agora, mas a luta continua e a gente conta com a colaboração de toda a comunidade acadêmica, por isso que, mais uma vez, a gente agradece, né, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, né, e a sua diretoria de ensino. Esse panorama, ele vai ser feito considerando esses 5 pontos importantes, né? A política institucional, os planos, né? A avaliação e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA, que é o nosso sistema de gestão, né? Esses 5 pontos, eles vão ser comentados a partir dessas 3 questões, né? O que a universidade já fez, né? São as iniciativas institucionais, os desafios enfrentados no dia a dia, né? E aqui esses desafios, né, são inúmeros, né, não só das unidades acadêmicas, né, mas também da pró-reitoria. E as perspectivas, tá? Então, vamos começar aqui pelas iniciativas institucionais. A lei e a resolução, né, publicadas em 2014 e 2018, como vimos, né, impactou no planejamento acadêmico, né, e um dos elementos fundamentais que necessitou, né, de revisão, de atualização, foram as normativas institucionais, né, da UFOPA. E aqui eu trouxe 3 pontos importantes em relação às normativas. O primeiro deles é que essa atualização das normativas não impactou vários documentos, né? Eu destaco aqui o primeiro deles, é o plano acadêmico, né? O plano acadêmico tem uma resolução, né, que foi publicada em 2017, foi revogada por conta não só desse aspecto, né, da inserção curricular da extensão, mas também de inúmeros outros. Então, foi revogada pela resolução do Consul 302/2023. E olha que interessante, essa resolução, ela traz algumas novidades, né, eu destaquei aqui 2 importantes, que não tinha no documento anterior. O primeiro deles é entender como a atividade de ensino, a coordenação de atividade de extensão, prevista nas matrizes curriculares dos cursos, é o artigo 20 dessa resolução. E um outro ponto importante é a definição das responsabilidades, né, das atividades que compõem o plano acadêmico. Então, ficou a cargo da PROCE, né, os projetos de extensão, e a cargo as atividades referentes ao ensino ficou sob responsabilidade da PROEM, né, da diretoria de pós-graduação, dos campi das unidades acadêmicas, né. Um outro documento muito importante em relação à atualização das normativas, né, é a política institucional de extensão, né, e aqui eu quero aproveitar o momento e dizer, né, que a resolução CONCEP 108/2015 foi revogada, né, nós temos uma nova resolução, que é a resolução CONCEP 450/2025, tá, que já consta na página da PROCE, tá, para acesso. Né, essa é um documento normativo que é bastante diferente, né, da resolução de 2015, né, tem muitas novidades, é importante que toda a comunidade acadêmica conheça, tá? Alguns pontos que eu posso destacar aqui, que são novidades nessa resolução da política institucional de extensão, a internacionalização da extensão e alguns pontos relacionados à avaliação da extensão na UFOPA, tá? Um terceiro ponto ainda é sobre as normativas, né, que condizem aqui com as iniciativas institucionais já tomadas pela universidade, são as resoluções, né, que tratam da extensão nos currículos, né, e aqui eu trouxe como destaque a resolução do CONCEP 2019, foi revogada pela 401/23, que trata do registro e inclusão da extensão nos currículos,
Outra resolução importante é a resolução 414 de 2023, que revoga a anterior de 2018, que aprova as diretrizes para cadastro e registro e acompanhamento das ações de extensão, né? E uma instrução normativa da PROEM, a 3 de 2023, que regulamenta o registro de componentes do tipo atividade coletiva no SIGA-A. Tá? A universidade também precisou revisitar e atualizar, né, os projetos pedagógicos, né? Então, aqui a gente vai começar a mostrar um pouquinho, né, das iniciativas institucionais em relação aos documentos institucionais e os instrumentos de gestão. E os projetos pedagógicos, tanto da UFOPA quanto dos cursos, né, são importantes nessa construção, né, nesse caminho para inserir a extensão nos currículos, tá? Sobre o projeto pedagógico da UFOPA, né? O projeto pedagógico 2024 a 2021 prevê no PPI, que é o projeto pedagógico institucional, a política de extensão conforme, né, a lei e a resolução de 2018, e também prevê, né, nesse documento, ainda nesse capítulo, né, do projeto pedagógico institucional, elementos básicos sobre a acreditação da extensão em relação à educação à distância. Em relação aos cursos de graduação, né, os PPCs precisaram passar por atualização. São, ao todo, né, 47 cursos, né, e aí vocês estão vendo dois gráficos importantes, né. O primeiro, aqui à esquerda, né, mostra para a gente que 26 cursos de graduação da UFOPA, né, tem na sua estrutura curricular já cadastrada no SIGA-A, né, práticas integradoras de extensão e atividade de extensão. 7 cursos optaram, né, apenas por atividade de extensão e essa estrutura já consta no SIGA-A, né, e 14 cursos ainda não destinou a carga horária de extensão, né, melhor, a carga horária de extensão ainda não foi cadastrada no SIGA-A, a estrutura, né, ainda não foi cadastrada no SIGA-A. Em relação a esses 14 cursos, né, o gráfico aqui à direita, né, em formato de pizza, mostra para a gente que 5 cursos ainda não iniciaram o processo, né, para a atualização dos PPCs. E 9 cursos, ao todo, né, ou já iniciaram o processo, ou estão aguardando aprovação, né, seja nas unidades, ou nos conselhos superiores, ou aguardando a publicação da resolução, né. Então, a gente vê com isso, né, que a UFOPA, ela conseguiu avançar bem em relação à inserção da extensão nos currículos, mas ainda faltam 5 cursos, né, e o acompanhamento precisa ser feito, contínuo, não só em relação a esses cursos que ainda não conseguiram fazer atualização, né, mas também os outros cursos, tá? Ainda sobre os projetos pedagógicos, eu trouxe esses 2 outros gráficos para mostrar para vocês, né, como que as estruturas, né, daqueles cursos que ofertam práticas integradoras de extensão, que é o PIE, né, quantas turmas já foram ofertadas, né, e essa é uma informação muito importante para a reitoria de extensão, e imagino também que para a PROEM, né. Então, aqui vocês estão vendo uma evolução, né, dos períodos letivos em relação aos componentes consolidados no SIGA-A, tá? 2020.1, né, nós tivemos uma turma, né, de PIE ofertada, né, no SIGA-A, e essa turma foi consolidada, né? Se eu não estiver enganada, essa primeira turma, né, foi ofertada no campus de Juruti, tá? Então, nós tivemos uma resolução, né, sobre a curricularização da extensão da UFOPA, né, em 2019, que foi atualizada posteriormente, e em 2020.1, nós já tivemos um curso ofertando, né, o PIE, né, o SIGA-A. Então, de 2020.1 a 2024.2, né, nós observamos aqui nesse gráfico à esquerda uma evolução, né, da oferta do PIE, né, por período letivo. No gráfico à direita, né, vocês estão vendo um comparativo das turmas cadastradas no SIGA-A, né? Então, o total de turmas consolidadas no SIGA-A são 83, e 35 é o total de
turmas abertas no CIGA para o período letivo 2025.1, tá? Então, totalizando aí de turmas cadastradas no CIGA, 118 turmas de PIE, Práticas Integradoras de Extensão, tá? Ainda sobre os documentos institucionais e instrumentos de gestão, né, é importante frisar, né, não apenas a atualização dos projetos pedagógicos, mas também, né, o que a universidade tem feito para preparar os docentes e os servidores, né, para a extensão curricular. E aqui eu mostro uma linha do tempo, quer dizer, não sei se vocês conseguem ver, mas nós iniciamos, né, essa movimentação para a preparação dos docentes e servidores, né, em setembro de 2019, né, essa é uma das ações, tá, gente, porque foi feito um trabalho, né, como eu mostrei, né, em relação às resoluções, às normativas, tá, então aqui é uma outra forma de mostrar, uma outra iniciativa, né, que a universidade tem feito, tá, então foi publicado um vídeo que é a extensão universitária, né, e esse vídeo mostra uma programação que incluiu, né, diversas coisas, entre reuniões, cursos, treinamentos e eventos. Né? Em janeiro de 2020, foi feito um vídeo acreditação da extensão da UFOPA, né? E, posteriormente, nós já fizemos 3 workshops, o primeiro deles foi, consegui chegar aqui a data direito, não sei se vocês veem, mas enfim, nós fizemos o primeiro workshop de extensão, que teve como subtema por uma política emancipadora de extensão universitária na Amazônia. Publicamos a página de perguntas frequentes sobre a acreditação da extensão. Em dezembro de 2022, fizemos o segundo workshop de extensão, e esse segundo workshop, né, teve como produto o e-book Caminhos para a Acreditação da Extensão na UFOPA. Todo esse material está disponível na página da PROS, vocês podem acessar posteriormente. Em fevereiro de 2023, nós publicamos uma página, né, que é intitulada O Acompanhamento da Acreditação da Extensão na UFOPA, e nessa página a gente relaciona todos os cursos ativos, né, por institutos e campi, e mostra, né, numa tabela a resolução, né, da atualização, se o curso foi atualizado, obviamente, se não foi, a gente informa que não foi, né, sobre a estrutura, se está cadastrada no CIGA ou não, dentre outras informações pertinentes. Em março de 2023, foi feita uma live sobre a resolução 401 de 2023, né, que foi uma resolução que revogou uma anterior, né. Em 23 ainda foi feito o terceiro workshop de extensão, metodologias para interação dialógica nas ações de extensão, né, posteriormente, em 2024, né, nós trabalhamos muito PROCE e PROEM, né, em reuniões conjuntas, né, com NDEs e coordenadores de curso. E também nós fizemos uma atualização, né, conjunta, né, PROCE e PROEM, em 2024, uma atualização de uma orientação conjunta anterior, né? E nós produzimos também um formulário sobre a inserção da extensão no PPC de curso de graduação da UFOPA. Esse formulário é para uso interno, né, tanto da PROS quanto da PROEM, né, da Câmara de Extensão, né, e dos conselhos superiores, né, para auxiliar os pareceres técnicos, né, sobre a inserção da extensão nos currículos, tá? Em 2025, né, aqui é uma previsão, né, do que a gente espera, né, fazer agora em relação à acreditação da extensão, né, continuar com o acompanhamento, né, atendimentos, assessorias, formação e encaminhamento de demandas, especialmente aqui as relacionadas ao sistema de gestão, tá? Então, aqui ainda sobre os documentos institucionais e instrumentos de gestão, né, a universidade também promoveu estratégias para apoiar a acreditação da extensão na UFOPA, né, e a PROS desenvolveu um programa de apoio à acreditação que vocês conhecem como PASEX. A forma de apoio a esse programa, ela vem sob forma de editais, né, e o primeiro edital foi lançado em 2022, apoiou 20 projetos e teve, se eu não estiver enganada, teve bolsa de extensão também, né? Abaixo vocês veem, né, uma tabela
com o total de projetos apoiados, né, com editais PASEX por ano, né, de 2022 a 2025. 2025, nós tivemos um edital, né, lançamos um edital para apoiar 6 projetos, né, esse edital é um edital de aporte, né, orçamentário, em relação ao programa PASEX do ano passado, né, então, esse é um programa que os editais são comumente lançados no final do ano, então, muito provavelmente, né, teremos uma nova edição do PASEX ainda em 2025, esse número de 6 projetos apoiados pode aumentar, tá? Essa é a nossa expectativa. Então, o total de projetos apoiados no âmbito do PASEX são 95 projetos, tá? Ao todo. E agora vamos falar dos desafios, que são inúmeros, né? Falar dos desafios, né, a gente precisou organizar, né, esses desafios em categorias, né, para ficar uma apresentação mais didática, eu diria. E a primeira grande categoria diz respeito à compreensão da natureza da extensão universitária e da extensão curricular. E, gente, esse é um desafio enfrentado não só pela UFOPA, né, mas por todas as universidades. E é um desafio que está presente nos documentos da Política Nacional de Extensão, tá? Então, inserir a extensão no currículo, né, significa compreender que se trata de uma renovação de paradigmas das universidades, de ressignificação de práticas, não simplesmente de adaptação de currículos, né, como se poderia supor. E eu trouxe aqui, essa é uma fala que não é minha, né, é uma fala do professor Helder Eterno, que foi presidente do ForProEx de 2022 a 2024, e ele proferiu, né, fez essa fala no Seminário Nacional de Formação em Saúde e Curricularização da Extensão, em abril de 2024, em Brasília, né, e a Proce esteve presente, assim como outros 2 professores, né, da universidade que estavam acompanhando o evento. Né? Um outro ponto importante também, que é um desafio, é compreender que a extensão no currículo implica inovação pedagógica, e que não se pode limitá-la simplesmente a acreditação, que é contabilização de carga horária. E essa fala, né, também é uma fala que foi feita nesse mesmo evento, em abril de 2024, pela professora Algamir, né, Ferreira, que foi presidente do ForProEx de 2020 a 2022. Então, esses 2 pontos são desafios, né, importantíssimos que as universidades vêm enfrentando, e não é de hoje, né, para vocês terem uma ideia, a lei, né, da inserção curricular foi publicada em 2014, 4 anos depois precisou de uma resolução para auxiliar, né, a inserção curricular nas universidades, apontando diretrizes. Teve um documento também, não me recordo, mas eu imagino que seja esse mesmo, da resolução de 2018, que dá um prazo para que as universidades, né, façam essa atualização dos currículos conforme a lei. Né? Então, a gente conseguiu avançar bem, né, mas a gente está com prazo expirado em relação a isso. Né? Um outro desafio, né, muito importante também, que não é sentido só pela UFOPA, diga-se de passagem, mas a gente precisa falar sobre isso, para que a gente possa refletir, né, sobre a natureza da extensão e sobre a extensão curricular. Diz respeito à qualidade das ações de extensão. Né? Então, o nosso desafio, enquanto universidade, enquanto unidades, enquanto pró-reitoria, é garantir o atendimento das diretrizes, né? Então, as ações de extensão, elas precisam ser norteadas, né, pelos 5 Is. Para quem está entrando na universidade agora, é importante, né, saber que 5 Is são esses, e aqui eu trouxe, né, para lembrar. Então, a interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação discente, impacto e transformação social. São esses 5 princípios, né, importantes das ações de extensão no ambiente universitário. Um outro desafio é garantir o caráter formativo da extensão. Isso porque é muito comum, né, e está nos documentos da política, né, toda ação de extensão precisa da participação dos alunos.
essa participação dos alunos, ela não pode ser simplesmente executando tarefas, né? Mas é importante que o aluno participe de todas as fases das ações de extensão, né? Do planejamento à avaliação, né? Qual é o objetivo disso, né? É torná-los agentes de transformação social, né? Daí o caráter formativo, e a gente precisa garantir isso. Um outro desafio que também é muito importante é superar o desenvolvimento de ações isoladas, né? E aqui eu trouxe 3 pontos, né, importantes em relação a isso, né? A interação universidade-sociedade, porque o diálogo e o trabalho coletivo, ele precisa ser feito, né? O público-alvo, né, toda ação de extensão precisa ter como público-alvo direta e majoritariamente o público externo, né? Isso está em todos os documentos, não só da universidade, né, mas os documentos da política nacional de extensão, né? Então, não faz muito sentido fazer uma ação de extensão e colocar como público externo 15 pessoas, aliás, como público externo, 15 pessoas e interno 100, né? Isso mostra, né, que a gente precisa repensar a ação de extensão, né? A gente vai atender a quem necessariamente, né? A gente está fazendo extensão de fato, né? Em relação à interação universidade-sociedade, eu estava esquecendo, mas é muito importante dizer que, em relação ao diálogo, né, e isso é uma das coisas que a gente precisou apontar, né, nos documentos da auditoria, por exemplo, como que a sociedade, ela interage, né, com as ações de extensão. Será que elas são apenas receptoras das ações de extensão, ou elas participam de outras formas da ação de extensão? Essa é uma questão importante para a gente refletir, né? Integração universidade-escola. É muito importante a participação da escola, né, da educação básica, como, por exemplo, alunos, né, da educação básica e docentes. Eu quero chamar a atenção aqui para os docentes da educação básica, né? Esse, se eu não estiver enganada, é um dos indicadores, né, da qualidade da extensão, que é destacado aí pelo Colégio de Pró-Reitores, tá? Um outro ponto importante é a articulação de saberes, né? A universidade não pode, tem que haver uma troca, né? Então, uma conversa que possa promover a integração, e isso também é feito não só na interação universidade-escola, integração universidade-sociedade, mas também a articulação de saberes, né? Então, o acadêmico e o popular, né, trabalhando juntos para transformação social, né? Isso é muito importante. Um outro ponto também que é um desafio é garantir o registro das ações de extensão curricular. E aqui eu trouxe, né, destaquei 2 resoluções, que é a de 2018 e a de 2023. A resolução de 2018, basicamente os artigos 14, 15 e 16, né, resolução do CNE, que trata do registro das atividades de extensão nos PPCs do curso, então é muito importante todos saberem, né, e a resolução 401 de 2023, né, basicamente aqui o artigo 16, que trata do cadastro de ação de extensão para prática integradora de extensão, e o parágrafo 3º do artigo 6 dessa mesma resolução, que fala sobre quem pode orientar plano de trabalho em ação coordenada por técnico, né? A recomendação dessa resolução é de que, quando o projeto de extensão for coordenado por técnico, né, a recomendação é que quem vai orientar o plano de trabalho dos discentes bolsistas, né, dos alunos de graduação, seja um docente, tá? A gente recebe muitas dúvidas, né, e esse também é um desafio, muitas dúvidas sobre o cadastro da ação, sobre o vínculo dos discentes, né, a questão da certificação, como a contabilização da carga horária vai aparecer no histórico. E aqui eu aproveitei, né, e tirei como é que eu vou dizer, uma expressão, né, dos manuais da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, porque eu achei muito pertinente, né, a gente tem sentido isso como desafio, e eu imagino que muitos docentes também, que são extensionistas, né,
é importante a gente fazer a diferença, né? Toda extensão pode ser uma prática, mas nem toda prática é extensão, e a gente precisa refletir sobre esse ponto, né? Desde o planejamento da ação de extensão, mas também no registro, né? Então, olhar, né, ter o cuidado de olhar para o público externo, né, ser majoritário e direto, né? A comunidade externa precisa ser atendida majoritariamente em relação a isso, tá? Mas tem outros pontos também. E aqui eu trouxe duas imagens, né, do nosso sistema de gestão, que é o SIGA, né? É possível, né, vincular uma ação de extensão cadastrada no módulo de extensão aos componentes, né, práticas integradoras de extensão, aos PIE. Como fazer isso? No ato do cadastro, vocês estão vendo aqui na imagem à minha esquerda, quando ou o servidor vai fazer o cadastro de uma ação de extensão, seja projeto, curso ou evento, necessariamente ele precisa, né, durante o cadastro, informar se aquela ação está associada, né, a alguma prática integradora de extensão. Né? E aí ele só pode marcar essa opção se, de fato, aquela ação, né, estiver sendo cadastrada para ser desenvolvida dentro de uma prática integradora de extensão, tá? Então, ele marca essa opção. Como que aparece para, né, para o coordenador, né, e para a próxima, né, essa informação, quando o professor vincula a ação de extensão à prática integradora de extensão. Aí vocês veem essa segunda imagem, né? Dessa segunda imagem, né, claro que tem um corte aqui, né, então acima vocês veem, né, o número 15, que é esse projeto, né, não lembro o que é, se é um projeto ou se é um curso ou um evento. Ele atende o objetivo do desenvolvimento sustentável 15, né? Aí abaixo tem os detalhes da ação, uma programação breve, né, quem é o coordenador, aqui por questão, né, de identificação pessoal, né, eu acabei fazendo um risquinho para não aparecer, mas eu quero mostrar para vocês onde tem a seta aqui, né, destacada de laranja, né, que é a forma como aparece para a gente quando a ação de extensão é vinculada a uma prática integradora, né, então quando o servidor vai fazer, eu quero fazer o PDF, por exemplo, da minha ação de extensão que foi cadastrada, e aí aqui, se ele estiver vinculado, já aparece, inclusive a turma, né, e o período. E uma outra coisa também importante é que os discentes, né, precisam ser vinculados à ação de extensão, e esse vínculo, né, a função dos discentes necessariamente é discente em prática integradora de extensão sem carga horária, tá, na certificação. Ainda em relação aos desafios, bom, nós vimos que é possível, né, fazer a vinculação da ação de extensão ao componente PIE, né, práticas integradoras de extensão. Agora a pergunta que não quer calar, né, a universidade, o registro das ações de extensão curricular está sendo feito, né, porque nós temos de 2020.1 a 2024.2 no SIGA 83 turmas consolidadas, né, então a gente espera, né, que as ações de extensão vinculadas aí a essas turmas, né, tem um número razoável, né, por conta, né, das normativas, de toda a discussão que foi feita anteriormente. Mas será que isso está sendo feito? E aqui eu não sei se vocês conseguem ver, porque tem tem uma... Enfim. Então, aqui, na imagem, esse aqui é um relatório do Visum, né? Eu fiz também um recorte desse relatório, né? Eu ainda não consigo baixar o relatório, mas essa é uma conversa que, sobre os relatórios de práticas integradoras de extensão, uma conversa que já está sendo feita, né, com o setor responsável pelo nosso sistema de gestão, né? E aí, esse aqui é um relatório do Visum, que é uma ferramenta complementar, né? Para a gente gerar relatórios a partir da base de dados do SIGA, e vocês estão vendo aí 2024, né, como ocorreu as ações de extensão associadas a práticas integradoras de extensão em 2024. Foram 41 turmas consolidadas, e, gente, apenas uma ação de extensão vinculada a uma turma, né, então, nós entendemos que esse é um dos grandes desafios, né? O registro das ações de extensão associada aos componentes PIE dentro da instituição, né?
Esse relatório, assim como os outros, né, que tem um número baixíssimo de ações de extensão vinculada aos peer, mostra que não é tendência na universidade fazer esse vínculo, né? Mas a gente precisa fazer isso para atender as normativas, né, institucionais. Um outro desafio também muito importante, né, é garantir a avaliação das ações, né? E quando se fala de avaliação das ações, a gente está necessariamente falando de autoavaliação, que é um dos pré-requisitos também que está previsto nas nossas resoluções internas, mas também, né, nas resoluções nacionais, né? A avaliação dos participantes da comunidade envolvida, isso é muito importante, né? Como eu mencionei anteriormente, em relatórios, né, da auditoria, né, essa é uma das perguntas, como a comunidade envolvida, né, participa, né, das ações de extensão, ela participa da avaliação, como essa avaliação é feita, né? Então, garantir a avaliação das ações de extensão, né, implica em pensar indicadores, né, em fazer a avaliação das ações de extensão curricular, né, seja pelos docentes, discentes, comissão, cursos, né, coordenações de cursos, isso é muito importante, a gente precisa pensar nisso, né? E aí, eu trouxe novamente uma fala do professor Helder Eterno, presidente do ForProEx, de 2022 a 2024, que eu achei muito pertinente, né? Então, quando a gente fala de avaliação, de todos os itens importantes, que são nossos desafios, né, para a inserção curricular da extensão, nós precisamos pensar, bom, eu preciso fazer ou eu vou fazer uma ação de extensão. É muito importante refletir sobre como a ação de extensão se conecta às ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? É importante saber disso, porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão ligados à Agenda 2030, né? E todas as universidades, assim como a UFOPA, têm participação, né, na agenda, né? Precisa cumprir com algumas coisas. Então, não é simplesmente marcar uma caixinha, né, mas um projeto, ação que eu vou desenvolver, ela atende que ODS de fato, né? Outro ponto muito importante é pensar em como a ação de extensão se conecta aos princípios do curso, né? Às particularidades da região, ao PDI da universidade, né? São pontos, assim, importantes, que são desafios, né? Porque a gente precisa, no planejamento das ações, no planejamento melhor, a avaliação das ações de extensão, pensar nesses pontos, né? Porque esses pontos, eles são indicadores importantes que medem a qualidade, não só das ações de extensão, mas também a qualidade institucional, né? Agora, né, para finalizar aqui, eu não sei se ainda estou com tempo, as perspectivas, né? Eu trouxe aqui algumas delas, mas podemos ter outras, né? Então, aqui foi o que nos ocorreu. Com perspectiva, primeira, né? Toca na dimensão acadêmica da extensão. Então, é muito importante para a universidade cumprir, né? Com 100% dos cursos, né? Com a extensão curricular, né? Nós avançamos bem, mas ainda faltam 5, né? E alguns outros precisam de pequenos ajustes, né? Quem tiver curiosidade, né, quiser saber se o seu curso precisa ainda mais de algum ajuste, nós temos a página de acompanhamento da acreditação da extensão na PROCE. Essa página, ela não foi atualizada ainda esse ano, né, mas tem informações pertinentes lá, né, consolidadas já. Uma outra perspectiva nossa aqui enquanto PROCE, né, continuar, né, fazer uma atualização contínua da página da PROCE sobre a extensão curricular e o acompanhamento contínuo dos cursos, né, isso é muito importante. Uma outra perspectiva é sobre o orçamento, né, nós precisamos, né, que o orçamento para a extensão, ele seja, né, seja revisto, né, a gente precisa de mais financiamento. Uma outra perspectiva também diz respeito ao sistema de gestão, né? Porque nós encaminhamos, como eu falei anteriormente, né? Nós encaminhamos algumas demandas, né, para o setor responsável do sistema de gestão. E a nossa expectativa é que essas demandas sejam atendidas, né?
Que demandas são essas? Algumas customizações, e aí eu trouxe aqui como exemplo, eu não sei se vocês, é costume de vocês acessarem, mas se não for, né, aqui fica a dica, o portal público da UFOPA no SIGA, né, onde a gente pode observar as estruturas do curso, né, quem são os docentes daquele curso, projetos de extensão, projetos de pesquisa. Então, nesse portal público, né, do SIGA, da UFOPA no SIGA, né, seria muito importante a gente poder contar com um ícone lá que qualquer pessoa, né, da UFOPA ou de fora dela, especialmente, né, ao clicar no ícone, né, sobre a extensão curricular, pudesse ter informações sobre como essa extensão, né, foi inserida, né, nos currículos e quais as ações estão sendo desenvolvidas a partir, né, dos componentes práticos integradores de extensão, né. Esse é um dos pedidos que nós fizemos, o outro diz respeito aos relatórios, né, sobre a acreditação da extensão, no Visum e também no SIGA, tá? Uma outra perspectiva diz respeito à avaliação, né, e aqui eu estou destacando o artigo 10 e o artigo 11 da resolução do CNE, porque são artigos que exigem, né, a avaliação institucional, a autoavaliação das ações de extensão, né, e nós precisamos também, em relação à avaliação, ter um entendimento de que a avaliação institucional conferida pela qualidade das ações de extensão na graduação e na pós, isso precisa ocorrer, né, então, significa que a avaliação institucional precisa, né, passar pela qualidade das ações de extensão, né, tanto de graduação quanto na pós. Um outro ponto importante diz respeito à comissão própria de avaliação, né, todo fim de período, né, os docentes e discentes, né, preenchem algum formulário disponibilizado, né, lá no nosso SIGA. Então, é muito importante que a comissão própria de avaliação pense, né, juntamente, né, imagino, com o PROEM e PROS, questões, né, que dizem respeito à inserção curricular da extensão. O último ponto, né, que ajuda a gente a pensar em perspectivas, né, da extensão curricular na UFOPA, né, sobre a transformação social e a superação das desigualdades. E aqui eu trouxe uma pergunta que foi feita pela nossa pró-reitora da PROS, professora Ediane Pena, né, que é a seguinte: será que as ações de extensão são capazes de gerar políticas públicas? Porque se não forem, né, será que de fato a gente está promovendo a ação de extensão? Né? Toda ação de extensão, ela precisa ter transformação social, né, e promover, né, na verdade, transformação social e a superação das desigualdades. E pensar nesse questionamento, né, ajuda a gente a compreender o que de fato a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer, né. Então, gente, eu agradeço, né, a PROEM novamente por esse evento, coloco a pró-reitoria, né, e a diretoria de extensão à disposição da comunidade acadêmica para esclarecer outras dúvidas relacionadas à acreditação da extensão, né, a todos os pontos que a gente trabalhou aqui, mas também, né, outras dúvidas, porque a acreditação da extensão é digamos assim, uma das categorias, né, que é gerida pela pró-reitoria, tá? Então, a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento, aí está o nosso e-mail, né, os nossos contatos, e é isso. Muito obrigada, gente.